Bem-vindo ao podcast No Seu Melhor, um podcast para olharmos para temas da atualidade nas suas versões melhores, para vermos como é que conseguimos chegar a um mundo diferente. Hoje tenho comigo Patrícia Paixão e para falar também do tema de o que é que seria um espectro do teatro no seu melhor. Olá. Olá. Obrigada. Então, para começar, quem és tu? Como é que chegaste ao teatro? E também, se calhar, um bocado como é que o que é que o teatro é para ti? Ok, então o meu nome é Patrícia, sou de Setúbal, estudei em Setúbal, trabalho em Setúbal, mas até trabalhar em Setúbal passei por muitos outros sítios, tanto em Portugal como noutros sítios à volta do mundo, uma pequena viagem. E eu acho que sempre desde miúda estive ligada às artes ou à literatura. Eu lembro-me em pequenina, criar diferentes mundos, não é? Aquela coisa dos clubes secretos, criar mundos imaginários, escrever histórias, realidades diferentes, não é? Que é um bocadinho isto que também vocês estão aqui a imaginar, que outros mundos seriam possíveis. Eu acho que é isso que o teatro faz, também cria outras possibilidades, outros mundos dentro de nós, fora de nós. E é muito engraçado porque eu conto sempre esta história. A minha primeira relação com o teatro não foi muito feliz. Eu lembro-me na escola me levarem ao teatro e eu não gostar nada. Fomos ver aqueles espetáculos comuns e muito normativos, foi uma coisa qualquer, tipo uma imitação de um Corcunda de Notre Dame, uma coisa assim. E eu, o que é isto? Isto não é nada, não sei. Claro, não tinha a mesma magia de um filme da Disney, não é? Sim. Mas também não tinha aquela crítica. Então aquilo para mim, eu lembro de devia estar no 5º ou no 6º ano e não sentia ligação nenhuma. E só alguns anos mais tarde é que comecei a ter relação com o teatro, relação de uma ligação afetiva, uma ligação um bocadinho mais duradoura. E chega-me essa relação, efetivamente, número 1, com espetáculos que eram um bocadinho diferentes, que se punham num sentido crítico, no sentido em que o corpo se tornava outra coisa, mas depois também, mais tarde, conheci grupos em Portugal que faziam também esse tipo de coisas, que punham as pessoas em situações de pensamento, que punham o corpo também em situações, lá vamos dizer, não normativas, e acho que foi com esse crescimento dessas relações afetivas que a minha relação com o teatro também cresce. Em Portugal, com uma oficina de teatro na Covilhã, que foi o Teatro das Beiras, uma pessoa que é o Pedro da Silva, que neste momento tem colaborado com no Fundão, e depois em Setúbal, onde eu trabalho com o Teatro Estúdio Fonte Nova desde 2015 aproximadamente, e que também cresce numa relação afetiva, de conhecer as pessoas, a ligação a nível de relacionamento humano, não é? Sim. E depois com o trabalho em si, começa na verdade com a produção e depois começou a evoluir para outros campos, para a criação, para a interpretação, e tem sido assim até hoje. E nisso, eu tenho aqui 2 ou 3 perguntas que eu quero perguntar, mas eu acho que primeiro era bom ter um bocado mais de contexto, porque perceber um bocado o que é teatro em Portugal, acho que é boa ideia, também porque lembro-me na semana passada a ver outra vez bilhetes para a Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, e logo quando eu tentei entrar para comprar bilhetes já não havia. Então também para um bocado de o que é teatro em Portugal neste momento, e também nisso também, se calhar, a diferença entre o que é teatro na área metropolitana de Lisboa versus fora, e mesmo dentro da área metropolitana de Lisboa, porque tu também estás lá inserida, enquanto também... Agora mudou um pouco. Mudou? Já não estamos na área metropolitana de Lisboa, mas sim, acho que muita gente ainda pensa que Setúbal ainda está inserido numa grande Lisboa. A nível de apoios, por acaso, agora mudou, o que é positivo para nós. Eu acho que é uma pergunta muito abrangente, não é? Sim. O que é o teatro? Eu acho que tem várias respostas. Eu acho que mesmo assim temos um panorama teatral diverso. Acho que em Portugal continuamos a ter na sua maioria um teatro muito ligado ao texto, muito ligado à palavra, sim, muito ligado à literatura, não é? A Catarina e a Beleza de Matar Fascistas é um espetáculo de palavra, ao contrário, por exemplo, dos franceses ou dos espanhóis, por exemplo, que têm mais ligação ao teatro físico, ao teatro com grandes formas animadas, ou têm grandes escolas. Ainda este fim de semana, no Festival da Almada, tivemos os Barreau deVel, que têm esse lado muito mais grandioso. Eu acho que nós não temos grandes escolas nesse sentido.
E mesmo assim, para um país tão pequeno, acho que conseguimos ter uma grande diversidade Sim. teatral. Sempre... Uma pergunta, esta coisa de grandioso, achas que é mais uma coisa filosófica ou uma coisa mais tipo porque falta de budget? Acho que existe uma falta de orçamento, não tanto a nível... Bem, existe claramente uma falta de orçamento a nível do investimento às companhias, mas também a nível educacional, das escolas de teatro. E com escolas de teatro não falo só no ensino superior, falo no ensino profissional. Que noutros sítios tu tens umas escolas mais... Por exemplo, aqui tens o Chapitão, no Porto também tens, mas falta muito o ensino artístico, o apoio ao ensino artístico. E nisto também não estás a falar só do espectro do que é que se vê em palco, das pessoas que se vêem em palco, mas também das profissões todas diferentes que seriam lá envolvidas. Sim. Eu acho que, por exemplo, a nível do ensino profissional, seria muito benéfico termos, por exemplo, mais estudos, mais educação a nível dos técnicos profissionais de som, de luz, que acho que é diminuto. É uma profissão que, por exemplo, há muita procura e não há assim tanta... E acabam muitas vezes por trabalhar nas grandes empresas, os grandes eventos, os festivais de verão, tudo isso, mas muitas vezes há falta noutras áreas, nomeadamente às vezes no teatro. Também quando eu tive a oportunidade de fazer há muito tempo algum trabalho com o que estavas a dizer, basicamente o trabalho de som em palco, e nisso também parece também que há muito foco também em fora teatro, em música. Então, por exemplo, as grandes como é que se chamam? Os grandes palcos geralmente têm a sua equipa técnica, que conhecem vários técnicos que são muito importantes, e o trabalho que fazem depois, algum é teatro, mas depois também vem de... Sim, tu há bocadinho falavas sobre o que é o teatro em Portugal, não é? E há aqui uma pergunta que é a pergunta prática do que é que as companhias fazem, qual é que é o resultado. Mas depois há outra pergunta que é a pergunta, se calhar, vamos dizer, técnica, ao nível de como é que as companhias se constituem. E isso há muitas profissões também que são ainda um bocadinho invisibilizadas. O teatro não é só o resultado daquilo que tu vês em palco, os atores, é também todo um processo. E esse processo muitas vezes tem produtores, tem os tais técnicos que falamos, tem sonoplastas, tem dramaturgos, são muitas pessoas que contribuem para aquele resultado final, como em qualquer trabalho, não é? E quando nós pensamos em teatro, muitas vezes tu pensas só no ator ou na atriz e no encenador. E então... Também tens lá, pelo menos no trabalho que tu fazes em teatro, também tens depois researcher. Investigadora. Eu trabalho... A mim interessa muito este trabalho com investigação. Eu tenho particular afeição pelo teatro documental, não é? Por haver uma pesquisa e por haver às vezes, levantamento social. Então tenho trabalhado com uma investigadora de Setúbal. Na verdade, nós agora estamos a começar a fazer outros projetos em que também vamos incluir outros investigadores. E pronto, que é a Vanessa Amorim, que é antropóloga. E temos trabalhado em projetos muito relacionados, por exemplo, com os espaços públicos. Esse foi um deles. E o último foi sobre a perda da Costa Vicentina, agora com os novos empreendimentos na Costa Vicentina e no litoral alentejano. Que foi uma excelente peça. Obrigada. Gostei muito. E também, outra profissão que usaste no meio disto tudo foi pessoas de apoio à fisicalidade no trabalho dos atores, neste caso. Sim. Nós, por exemplo, neste caso, neste espetáculo que eu estava a referir sobre a perda dos espaços públicos, tivemos uma pessoa que nos veio ajudar, muito ligada ao butô, à dança, que é a Yael Caravan, e agora no último tivemos duas pessoas em níveis diferentes. Sim. Uma para o apoio à luta cênica, a outra mais para o apoio ao movimento. É uma coisa que a nós nos interessa ou que achamos importante, especialmente neste tipo de trabalho, cruzar, ou seja, o trabalho não deixa de estar relacionado com, como falávamos, com a palavra, mas como é que o corpo está em cena e como é que o corpo daquela personagem existe, como é que se desconstrói também, como é que se constrói, portanto... Também, um bocado também para mostrar que provavelmente não só há os trabalhos todos que basicamente cada companhia usa, mais ou menos, mas também há vários trabalhos que umas companhias vão usar, outras não, e provavelmente por causa disso também há outros trabalhos que tu não pensarias em contratar pessoas a fazerem isso, mas que outras companhias também usam. Sim, eu acho... Também há uma diversidade aqui. Sim, eu acho que é isso, sabes? Ainda agora estamos a fazer, o Teatro José Fonte Nova está a fazer a renovação dos quadrienais da DG Artes para 2027-2030, e acho que é uma coisa que, pelo menos, me parece importante, que é, por um lado,
claro, que continuemos a trabalhar, que haja uma continuidade nas relações humanas, ou seja, que haja uma ligação com as pessoas com as quais tu tens trabalhado no passado, mas por outro, que continues a colaborar com pessoas novas, ou seja, que nunca seja uma coisa estanque, que de alguma forma o teu processo de descoberta de trabalho e experimentes, não é? Que experimentes trabalhar com X, com Y, com Z. Também é isso que é o teatro, porque também estamos aqui a falar de relações sociais, não é? Este cruzamento entre pessoas e a nós parece-nos muito importante. Sim. Então, para resumir um bocadinho, este lado de, em Portugal, o teatro tem muito um foco em palavra, que é muito também, que é muito normal, geralmente, e que também tem uma grande diversidade, surpreendente para um país mais pequeno. Sim. Mais alguns temas que gostarias de trazer em termos do espectro abrangente? Sim, eu acho que há uma coisa que é muito importante a nível que se reflete nos financiamentos e que se reflete na maneira como as pessoas se relacionam umas com as outras, que é a questão das classes sociais e de uma estagnação, às vezes, da própria classe, da classe teatral. Ou seja, que enquanto tu tens pessoas que ganharam financiamento ou que ganham financiamento, por exemplo, durante 20, 30, 40 anos seguidos e que são companhias históricas e que está tudo bem, muitas vezes é difícil para uma companhia nova entrar. Claro que os orçamentos são diminutos, mas tem a ver com esta visão estagnada, eu acho, às vezes, de classe social, não é? De o status está lá e é irretirável e tu, para chegares a um certo status, é-te muito difícil também teres essa visibilidade. E acho que ainda existe um bocadinho esta maneira de estar nas artes, quem é que pode, quem é que tem credibilidade. Sim. Uma coisa que eu não disse no início, e tu perguntaste-me sobre o meu percurso, eu não venho de um percurso muito natural para as artes. Eu estudei Comunicação e Cultura e fiz um mestrado em Cultura Europeia. Não é propriamente, ou seja, eu não tive o meu ensino no meio artístico não foi, por exemplo, na Escola Superior de Teatro e Cinema, que é onde toda a gente vai e onde é o percurso lógico para alguém que trabalha nas artes. Então já aí tens aí algo que é não normativo, não esperado, não é? E que toda a gente espera. E eu acho que, se eu pudesse dizer, sem querer ferir susceptibilidades, acho que somos pouco gentis, muitas vezes uns para os outros nas artes. Tenho muita pena também, isto já num sentido crítico, por exemplo, tenho um interesse particular, como tu sabes, por coisas de desenvolvimento pessoal e etc., de ver sempre muito pouca gente das artes nos cursos de desenvolvimento pessoal, quando deveria ser, se calhar, algo que deveria interessar, não é? Nós, expectavelmente, pensaríamos, alguém que trabalha com as artes deveria estar predisposto a aprender mais sobre si, a querer... Exato, e nem sempre é o caso. Acho que as pessoas dão-se muitas vezes como, trabalhando nas artes, como seres já muito superiores, sensíveis, acabados e eu acho que isso não é de todo a realidade, não é? Acho e cria-se um bocado também uma bolha, então, do que eu estou a perceber, o tipo de curso a que se encontraria pessoas nas artes, geralmente são cursos feitos para pessoas nas artes. Sim. Então, mais... tenho de aprender um bocado mais sobre esta coisa que está dentro do tema, mas não exatamente no meu tema, mais do que tenho de ir para uma coisa completamente diferente. Sim, é isso. Okay. Então, para também, antes de irmos, próximo também um bocado desta coisa de Lisboa versus o resto do país. Havia querias falar um bocadinho sobre isso, se quiseres ir por aí? Sim, eu acho que isto é um mal que acontece não só em Lisboa, mas qualquer capital. Sim. Capital, nós pomos as coisas, não é? Versus, não é? O branco versus preto, a capital versus a periferia, o centro versus a periferia. Então, é isso. Para tu existires, parece que tens que estar na capital. Eu acho que toda a gente sabe que, por um lado, claro que é verdade, porque é onde serviços administrativos, onde toda a gente está. Por outro, se nós estamos a fazer qualquer coisa aqui no mundo, temos que contrariar isso, não é? Senão, cada vez mais, toda a gente vive no litoral, ou toda a gente vive na capital, e cada vez mais tu tens a descentralização. Sim, a centralização. Sim, a centralização, e cada vez mais o que acontece é o interior do país começa a estar desertificado. Despovoado. Sim, despovoado, é verdade.
não sei, e aquilo que vemos neste momento e que se tem vindo a assistir com a ascensão de certos partidos e certos extremismos tem também a ver com isto, Sim. não é? Porque quanto mais vazio os sítios estão, é normal, e quanto mais as pessoas se Sentem-se esquecidas, sentem-se- abandonadas. Pronto, e o que é que nós fazemos também para contribuir para o contrário? Sim. Sim, acho que é isso. Mas Relativamente também vê-se muito no teatro essa diferença ou é uma... Claro, a maior concentração de companhias é em Lisboa. Pois. Tu tens, por exemplo, o Alentejo ganhou na DG Artes, se eu não estou em erro, nos últimos concursos. Aos quadrienais são, não sei se é uma ou duas companhias, e os No Alentejo, bienais... quando estamos a falar de Alentejo, estamos a falar de Alto Alentejo. Sim, sim, tem muito poucas companhias que Tudo. ganharam, por exemplo, Beja, um quadrienal, Évora 4 anos, e Porto e os Alegre. bienais também. Portanto, não tens assim... Pronto, e é um facto que a maior parte dos fundos estão aqui alocados, mas também é um facto que não há uma grande atividade. Existe atividade, existem algumas companhias, claro, mas acho que, infelizmente, não existe ainda o foco suficiente. Recentemente, Évora, eu acho que em 2027, se não estou em erro, vai ser Capital Europeia da Cultura. E há muita gente, muitos projetos artísticos que se estão a desenvolver em Évora, por exemplo, que estão a ser organizados e desenvolvidos artisticamente por pessoas de Lisboa e não Sim. por... Pronto, então isto, uma vez mais, porque é que estas escolhas são feitas Sim. desta forma e não com as pessoas que vivem no local e empregando as pessoas que estão no local e... Sim. Pronto, é isso. E então, saindo desta dicotomia, entrando mais em específico, como é que é Setúbal para teatro? Porque daqui a pouco vamos ter um Festival Internacional de Teatro, quando isto sair se calhar já passou. Sim. Mas qual é que é a relação de Setúbal com teatro? Olha, eu acho que com a nossa companhia, acho que nós, com o Teatro Estúdio Fonte Nova, nós temos criado uma relação com o público e sentimos que, pelo menos nos nossos espetáculos, existe público, existe proximidade e acho que até temos alguma diversidade a nível de espetáculos, não é? Não têm todos uma temática nem uma orientação artística. Sim. Então, pronto, acho que temos conseguido criar isso. O que é que eu acho? Acho que nem sempre as infraestruturas estão lá para acolher as companhias, ou seja, por exemplo, nós temos uma sala enorme, que é de, sei lá, 500 lugares, que é o Fórum Municipal Luísa Todi, mas faz falta, e toda a gente diz que faz falta, termos uma sala de média dimensão para espetáculos, pronto, mais pequeninos, acho que isso... E para espetáculos que são à dimensão, inclusive, da cidade. Sim. E daquilo que são as necessidades locais. Sim. Acho que nos últimos tempos têm aparecido outros projetos que também vêm um bocadinho criar diversidade na rua, no espaço público, que não é só pronto, o resultado para uma sala de teatro, há projetos a nível comunitário e acho que se tem visto isto bastante mais nos últimos tempos. Uma vez mais, voltando bocadinho ao mesmo tópico da conversa, acho que continuamos com uma falta a nível do ensino artístico e a sensibilização a nível, ou seja, talvez temos ido às escolas, acho que era importante haver uma relação maior com as escolas públicas do concelho, tentar que as escolas também venham mais ao teatro, fazer diferentes trabalhos com as escolas, acho que isso era, e com centros comunitários, com as freguesias. Pois. E então, fomos de Portugal para regional, Setúbal. Para mim, um último tema destes que eu ainda agora que eu gostaria de abordar é um bocado como é que tu crias. Eu sei que também estás inserida no Teatro Estúdio Fonte Nova e tens muito trabalho que fazes não só nas tuas peças em si, mas também um bocado de, se calhar, estes dois lados de como é que crias quando és tu a guiar o processo, porque eu sei que não fazes uma liderança tipo autoritária nos teus processos, mas ao mesmo tempo como é que tu crias quando outra pessoa está a liderar os processos? Acho que essa pergunta tem duas perguntas e algumas respostas. Acho que para já é
como é que se chega ao processo de criação. O que é a criação? Porque é que uma pessoa escolhe certo tema e não outro para criar? Essa é logo a primeira... Ou seja, porque é que eu escolho falar sobre um copo e não sobre a mesa, ou o que quer que seja. E para mim, há bocadinho falávamos sobre relações, não é? A relação entre o centro e a periferia, ou relação... Então também existe aqui uma relação para mim que é entre o pessoal e o coletivo. Não é? Acho que esta é a primeira relação. Entre uma coisa que me seja pessoal por alguma coisa, mas que tenha um significado maior, que consiga que esta coisa que para mim tem uma relação tão específica e que já existiu, se abranja ao coletivo. Essa é a primeira coisa. E depois como é que tu fazes de uma forma que seja minimamente desafiante e interessante para cada uma das pessoas envolvidas. Não sei, por exemplo, há bocadinho falámos do A Flor das Águas. O A Flor das Águas foi um texto e espetáculo que foi construído em coletivo. Foi um espetáculo que surge no pós-pandemia, depois de termos passado algum tempo dentro das nossas casas, não é? Sim. E que reflete esta perda da ocupação do espaço público, ou seja, a falta de ocupação nos jardins, onde quer que seja espaço público, reclamar o espaço público para nós, enquanto coletivo, enquanto estarmos à vontade e habitarmos o espaço público e os comuns, não é? Estamos a falar das serras, das praias, serem da sociedade e de cuidá-las. E nesta relação próxima que Setúbal tem com a serra, com Troia, que apesar de ser do concelho de Grândola, temos uma relação histórica, pronto, é um assunto muito, muito longo, mas... Sim. E nós abordámos tudo isto no A Flor das Águas, mas cada intérprete e cada co-criador escreveu também e interpretou Da sua maneira. E com a sua relação à cidade. Sim. Pronto. A relação à cidade, a relação ao bairro em que nasceu, Sim, em que exatamente. O que é que aquilo significava para a pessoa. Nós fizemos performances no espaço público antes do resultado final. E também fizeram performances no espaço público para começar as peças. Sim. A própria peça começa fora do teatro, ocupa a plateia até chegar ao palco. Ocupa também espaço fora do teatro antes de entrar. E termina fora do teatro também. Vez, sim. Pronto, então é percebermos, eu acho que cada espetáculo depois tem a sua narrativa e a sua forma e a sua abordagem muito diferente, até porque as equipas mudam e tu, trabalhando com pessoas, também sabes isto, fazendo o mesmo projeto e tendo a mesma equipa, não vai ser a mesma coisa. Pois. Em 2022, mudas uma pessoa, sim. Não vai ser. Também nós não somos os mesmos, tipo, estás a falar de o A Flor das Águas foi logo no pós-pandemia e depois vi agora há pouco tempo a Foice, que tivemos agora a falar também, que era sobre as perdas do litoral alentejano. É uma peça completamente diferente, há alguns atores diferentes, há alguma sobreposição também, mas é uma peça que podia ter sido uma equipa completamente diferente. Sim, há algumas sensibilidades da maneira como tu querias vê-se, mas de resto a energia toda é completamente diferente. Sim. E até os intérpretes mostram maneiras de ser muito diferentes também. Sim. E eu acho que a mim também me interessa isso, enquanto criação, que é o que é que muda de espetáculo para espetáculo. Ou seja, eu acho que o A Flor das Águas foi muito mais orgânico e experimental e cruzava o documental um bocadinho com o teatro físico. Sim. Já é um espetáculo muito mais fechado no seu conceito. É um espetáculo que aborda o tema do western, aplicando ao Alentejo, então é um western alentejano, mas que é uma ficção e que vai beber também ao cinema, um bocadinho aos westerns vai beber ao Tarantino, a tudo isso, e então é muito mais na sua narrativa e conceito estético mais fechado. Então, isto para mim, enquanto criadora, também me é interessante. Onde é que eu ainda, o que é que eu ainda não experimentei? Onde é que eu ainda não, sei lá, aprofundei? Acho que isso também é interessante enquanto pessoa, e enquanto criadora, e enquanto fazendo parte do mundo do teatro também, que outras abordagens é que ainda não foram experimentadas. E também, para também ainda fecharmos este lado de onde é que estamos agora, como é que porque tu já criaste teatros de várias formas, com várias pessoas diferentes a serem líderes dos processos, como é que sentes este lado de quando há uma visão mais singular ou quando há uma criação mais coletiva, como é que sentes que funciona de maneiras diferentes? Olha, eu acho que depende muito de quem está dentro do processo. Acho que
é mesmo aquilo que eu te estava a dizer há pouco. Acho que muda de processo para processo. E em que estado é que as pessoas, em que cada pessoa está no momento em que se está a fazer aquele espetáculo. Porque isto foi uma realidade. Acho que as mesmas pessoas que fizeram parte, por exemplo, do espetáculo do A Flor das Águas, eram pessoas diferentes na foice. Sim. E algumas estavam mais receptivas para um processo horizontal, outras, se calhar, um bocadinho menos. E não tem nada a ver com... se calhar a pessoa não estava preparada, ou se calhar simplesmente a pessoa naquele momento não se sentia tão capaz. Então é muito difícil responder a essa pergunta, não é? Porque eu acho que depende mesmo... Às vezes tu tens... ou seja, os processos também sofrem de outro mal, que é muitas vezes são curtos. Sim. Um processo, idealmente, para um espetáculo de cocriação, se calhar devia ter mais tempo para maturar, as pessoas deviam estar mais disponíveis mentalmente, fisicamente. Muitas vezes, devido à precariedade que acontece, as pessoas têm aquele trabalho e depois vão correr para outro. Sim. Então, nem sempre a disponibilidade mental é total. Sim. Porque não estamos ali completamente entregues. E então, tu teres, por acaso, uma equipa que consegue estar mais disponível e se predispõe depois então a criar juntos é uma raridade, eu acho. Não é assim tão fácil como pensamos, mas sim, acho que vale sempre a pena tentar e acho que é sempre esse o propósito, não é? E errar também. Sim. Sim. Então, entrarmos um bocado deste lado mais no seu melhor, acho que podemos passar por muitos níveis diferentes. Se quisermos também começar em 2050 e olhar para trás, também podemos fazer assim, mas um bocado esta ideia do que é que seria... O teatro já é uma coisa tão idílica de alguma forma, já tem um lado muito à volta da imaginação, de como é que nós engajamos com histórias de mundos diferentes, deixarmos estar nós um bocado fora da nossa própria vida por um bocado. Tem este lado todo no imaginário, no convidar pessoas para um sítio diferente, pensarem, mesmo que não seja uma coisa de desafio, convida as pessoas a estarem num sítio diferente. Então, com o lado de idílico, fica um bocado engraçada esta pergunta do que é o teatro no seu melhor. O que é um teatro... Olha, sim, eu acho que... Mas ali, começando também no palco, mas também... Eu acho que uma das respostas que eu gostava logo de dar e que me vieram logo à cabeça relativamente a isso é que não existe só uma forma de fazer teatro. Então essa é logo a primeira, não é? Eu acho que as pessoas, quando experimentam teatro pela primeira vez, têm uma ideia muito fechada, não é? Muito aquilo que nós dizemos... teatro, ou furioso dramático, ou abrir muito os braços e falar alto. Eu acho que o teatro às vezes pode simplesmente ser uma pessoa sentada a contar uma história. Dos espetáculos mais bonitos que eu vi e que me marcaram foi um espetáculo dos Artistas Unidos com o João Meireles, que era um monólogo, e era só ele numa cadeira a contar uma história. E era tremendamente impactante. E então, uma vez mais, desconstruirmos ideias pré-concebidas e estereótipos do que quer que seja, e também do teatro, não é? Claro que o teatro pode ter uma complexidade e tem uma complexidade, que às vezes essa também é outra. Os nossos dirigentes e os nossos políticos muitas vezes acham que um teatro é só preciso um palco minúsculo e pode ser, podemos fazer teatro aí, mas na verdade o teatro também tem uma série de outras características que é interessante compreendermos. Os projetores, a luz onde é que tu pões um projetor, a acústica de uma sala. Sim. Então, claro, o teatro é muito adaptável, mas às vezes, vamos aqui há bocadinho falávamos sobre as salas em Setúbal e pode parecer uma coisa muito pouco humana e muito mais técnica e muito mais fria, mas na verdade não é, porque eu às vezes acho que se pensa de uma forma mais complexa do que simples, e isto prende-se com o facto de quando, por exemplo, em Setúbal se criam salas, auditórios, ou eles chamam as salas de conferências, não é? Podiam pensar numa sala que fosse tão... que tivesse... Lá está, os tais polivalência, que servisse tanto para uma conferência como servisse para o teatro. Exato. E muitas vezes o que acontece é que se fica só a servir
com um palco minúsculo para a tal conferência. Claro que ficam contentes porque os teatros nas escolas também se pensa com as Sim. crianças a irem à frente e a dizer um texto. Então, uma coisa que eu acho é desconstruirmos, percebermos mais de teatro, mas desconstruirmos também as ideias que temos todos de fazer teatro, não é? E de alguma forma nisso estás a também falar de uma abertura para o que é que o teatro pode ser, porque que nisso quer dizer que para várias pessoas pode ser uma coisa de eu quero a coisa mais clássica, Sim. mas para várias pessoas também pode Sim. ser um espaço mais versátil, mais... Sim, e acho que há outra coisa, se daqui a 50 anos, uma sociedade mais avançada, não sei o que é que isso quer dizer, mas que as artes não tivessem uma visão tão utilitarista. Eu acho que o que acontece muitas vezes é, num ponto de vista muito burguês, não é? É os pais põem os miúdos numa escola de artes, pagam uma propina de 400 euros ao mês até aos 12º para os terem numa escola de artes, mas não querem que as crianças nunca sigam um caminho das artes. Ou seja, existe um ponto de vista utilitarista relativamente às artes, que é, eu sei que as artes fazem bem, eu sei que as artes desenvolvem o cérebro, mas não vamos pôr os nossos filhos, não queremos que eles sejam ou doutores, ou engenheiros, ou médicos, e nunca atores ou músicos. Sim. Então, existe este ponto de vista que é... Claro que toda a gente sabe, não, a arte, o teatro serve para as pessoas não terem medo de falar para uma câmara, falarem melhor, com dicção, não serem tímidos, terem mais capacidade de palavra, mas mais depois... capacidade criativa. Claro, mas nunca é utilidade. para viverem disso, Sim. não é? E isso é super contraditório, prende-se muito com o mundo mercantilista e capitalista com o qual nós vivemos, não é? E também de alguma forma, eu sinto muitas vezes que fazia bem a muitos artistas terem outra vida também, não só a arte e não estar numa bolha fechada. Mas isso não quer... Mas há maneiras diferentes de conseguir isso. Primeiro, dar-lhes a oportunidade para fazer isso. E segundo, tirar-lhes a oportunidade de não terem de fazer Sim. isso. Então, ter de conseguir ter sempre uma vida e depois também fazer arte, não é a mesma coisa como deixar fazer arte e abrir espaço para ter vida. Sim, eu acho que uma vez mais, e voltamos a um bocadinho àquilo que falávamos no início relativamente aos conceitos, não é? Que é este conceito fechado e muito empolado da palavra artista, que parece que está num patamar acima dos comuns Meros mortais. Pronto, nós aí há uns anos no festival colocámos, nós tínhamos uns identificadores, não é? Para a equipa e para toda a gente. E em vez de colocarmos as companhias que vinham serem artista ou companhia, éramos todos trabalhadores das artes. Pronto, e às vezes tu pensares nos conceitos de uma forma diferente também te ajuda. Nós temos um espaço de trabalho em Setúbal, que é onde ensaiamos. Infelizmente não podemos fazer lá espetáculos e apresentações, porque por diversas condições a nível... Pronto, de obras e etc. que o espaço deveria ter. Mas trabalhamos lá, temos lá o nosso escritório, armazém, ensaios... E temos vizinhos, porque é numa rua com habitação, sim, vizinhos, e há um vizinho em particular que não gosta nada de nós, portanto é claro na cara dele e na maneira como ele nos aborda na rua que ele não gosta de nós, porque a ideia dele de teatro ou das artes é que nós somos subsídio-dependentes e que nós não fazemos nada, tudo isso. Então isso também é uma visão relativamente a 2050 que eu acho que deveria mudar, não é? Como é que nós olhamos, as pessoas olham para as artes? Porque eu trabalho bastante. Eu trabalho ao fim de semana, muitas das vezes. Eu tenho um horário de trabalho, como qualquer outra pessoa. Eu tenho um contrato de trabalho e às vezes tenho que fazer mais horas também. Então, às vezes eu acho que é muitas vezes normal. Muitas vezes, sim. E então é isto, este estereótipo também que se associa e estes conceitos muito fechados e herméticos que se deviam desconstruir. Sim. Acho que também isto do lado hermético ser desconstruído, acho que é uma grande parte do que é que tu estás a dizer, esta parte de... E acaba por também ser o desconstruir do centralismo, o desconstruir de como é que nós conseguimos também perceber um espectro diferente. Acho que há outra coisa também, já agora. Há tanta coisa que daqui a 50 anos nem era 50, eu acho que era já daqui a 20, que seria bom, que é... esta ideia das pessoas que fazem teatro ou outro tipo de arte como quase, não vou dizer vacas leiteiras, mas quase como terem uma capacidade de criação infindável. E claro que se calhar são pessoas que têm um músculo
mais treinado a nível de um sentido de criar, não é? De inventar novos mundos, de pensar em coisas diferentes, mas nem sempre é o caso. Às vezes os processos também são sofridos, às vezes nem sempre é tão fácil chegar a um resultado, às vezes há frustração, há dor, outras vezes não há, outras vezes há alegria, isso também é bom, mas pensar numa coisa que também nem sempre se fala, porque associa-se sempre a fazer qualquer tipo de atividade artística é bom, porque também ajuda à saúde mental, mas às vezes também pode ser o contrário. Uma coisa que se fala pouco é sobre a questão da saúde mental no mundo das artes, porque também há burnouts, há muita dúvida, há precariedade, como falávamos, há questões socioeconómicas que levam as pessoas a terem desgaste mental e desgaste físico. Então, tudo isso, não é? Pensarmos que não são propriamente fábricas de criar e que temos um limite também, não é? E também como alguém que trabalha neste lado de desenvolvimento pessoal, como alguém vindo de fora a ver um bocadinho do mundo do teatro, surpreendeu-me sempre também este lado de vocês muitas vezes estão a entrar em corpo de uma outra pessoa por vários meses e não há um trabalho também para desconstruir isso, esta relação com esta nova pessoa que se está a pôr dentro da sua própria pele, a viver muitas vezes, a pensar nas palavras que a pessoa diria, a entrar na fisicalidade de uma pessoa diferente e não há... É suposto fazer como se entrem e saiam. Sim. Eu acho, uma vez mais, que também tem a ver muito com este trabalho relativamente ao ego, não é? À pessoa, porque isso depois tu podes ter, por um lado, um grande dilema pessoal, por outro, um grande empolamento e um grande narcisismo. Sim. Então, como é que tu depois equilibras uma coisa e outra, vivendo em sociedade como, uma vez mais, qualquer um dos comuns mortais? Acho que isso é muito importante, não é? Como é que nós criamos este equilíbrio? Sim, também conseguimos... Eu acho que a base das bases para mim era como é que nós também conseguimos criar espaço na nossa vida para falar disso. E abertamente. Abertamente. Conseguimos ter amigos para dizer, tipo, também um lado de... Quando nós vamos para o trabalho, muitas pessoas estão a criar também uma cisão ali. Tens uma grande questão também, que é, não tenho tão presente como é que é a realidade e a relação do público relativamente ao espetáculo, não é? A reação do público, mas sei que em Portugal, por exemplo, existe esta grande relação, termina um espetáculo, tu tens que bater palmas. E se alguém se levanta, tu tens que te levantar também. E eu acho que tu não tens que bater palmas e tu não tens de te levantar se não tiveres gostado do espetáculo, e está tudo bem. E também se não estiveres muito bem nesse momento para dizer isso. Se o espetáculo for mais desafiador, também seria bonito que, tipo, estarmos só um bocadinho em silêncio. E acho que levamos muito a peito as coisas, não é? É um espetáculo. Eu sei que muitas vezes teve trabalho, muito trabalho envolvido, muitas horas que foram dispensadas ali. Lá está, às vezes discussões, as pessoas nem sempre se deram bem no processo e depois vão para palco e depois no final o público nem gostou assim tanto. Sempre me fez muita confusão esta relação também, como é que nós, por falar em descomplexificar, como é que nós resolvemos ou falamos desta descomplexificação do público com o espetáculo. Fala-se muito em formação de públicos, eu não sei se gosto muito desta expressão, porque isto tem mais a ver com a habituação que todos nós temos, tanto relativamente ao teatro, a ver teatro, a falar sobre teatro, a perceber sobre teatro. Então, formação de públicos, parece que estamos aqui a dar um... Eu diria quase que é mais uma desformatação de público, porque isto é claramente é suposto fazer isto, então bora. Sim. Voltando também, porque eu acho que tirei um bocado disto, voltando para não ser melhor, este lado de daqui a 50 anos, daqui a 20 anos, como quer que seja, mais alguma coisa que tu dirias que seria importante, pelo menos para considerar neste espectro futuro? Olha, isto é uma coisa que eu me lembro e só me estou a lembrar porque falámos disto ontem à mesa do jantar, que é este acesso às artes de uma forma não expectável. Eu acho que hoje em dia, por exemplo, tu pensas, um bairro social... vamos fazer aqui um projeto de artes. Então, se for, por exemplo, em Setúbal, na Bela Vista, tu levas um projeto de hip-hop. E a questão é, porquê?
Não é? Isto é muito engraçado, a maneira, uma vez mais, como tu pensas, os estereótipos nas artes. Porquê é que não levas outra coisa qualquer? Porquê é que não levas balé? Porquê é que não levas música clássica? Ou seja, uma vez mais, estamos a cair dentro do próprio estereótipo relativamente àquilo que achamos das pessoas e aquilo que achamos da arte, não é? Sim. Eles como estão no bairro social, e agora vou ser muito má, como são pretos, devem gostar de hip-hop. Isto Sim. não cabe na cabeça de ninguém, não é? Para mim, o desenvolvimento total das artes deveria ser qualquer... Vamos descobrir o que é que também Sim, gostam. sim, qualquer dar a escolher, não é? Sim. Dar a escolher e podes ter surpresas muito bonitas. Sim. Se te libertares mais do que é o expectável, se calhar temos surpresas bonitas. E tu vês isto, por exemplo, nas festas populares, em Setúbal. Agora tivemos uma coisa que é o Festaço, que é assim uma coisa com banquinhas, é tipo uma feira popular. E tu vês que a programação é maioritariamente aquilo que um dirigente acha que Sim. a população gosta, que é música pimba. E eu pergunto-me, não poderia ser mais variada? Porque talvez num dia tu tenhas menos público, ou no primeiro ano tu tenhas menos público, mas se calhar no segundo, no terceiro, no quarto, se calhar já vais ter pessoas diferentes, não é? Sim. A assistirem. Porque é que num dia não podes ter jazz, ou no outro dia porque é que tens que te corresponder a uma formatação que tu achas que é isto que uma festa popular corresponde. Pronto, Sim. acho que é isso também. Então, e também nisso, pode ser que no primeiro ano haja pessoas que não estavam nada à espera, mas estavam ali, então viram. Sim. E nisso depois, foi ótimo, foi lindo, Sim. bora lá. Sim. E trazer mais amigos. Então nisso também criar um espectro para também que o público consiga desenvolver e descobrir-se com o tempo. É isso mesmo. E aí já estás a fazer uma formação de públicos. Sim. Sem ser uma formação de públicos. Sim. 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 Isto volta sempre também a uma... tirar do hermético, tirar de criar oportunidade. A oportunidade aqui também não é só oportunidade para fazer dinheiro, que é muitas vezes o que nós pensamos quando dizemos no dia-a-dia de criar oportunidade, também é uma oportunidade de descobrir algo novo, descobrir o que é que nós gostamos, descobrir Sim. o que é uma... Porque também é uma coisa que eu sinto muitas vezes como alguém que já tentou várias artes, por várias razões diferentes da minha vida inteira, consegui descobrir o que é que seria eu a fazer coisas diferentes, a escrever, a cantar, também cantar em várias versões diferentes. Já estive em teatro, já estive por trás a fazer coisas de técnico de som, de luz, etc. Então nesta tentativa e descoberta toda, também é muito bonito trabalhar com músicos, nesta tentativa e descoberta toda, eu sei que eu tenho uma tendência normal e facilitada de trabalhar com palavra. De escrever especialmente. Eu gosto muito de escrever. É a minha maneira, não é muito convencional, mas isso também, não normativo, é a minha maneira também de ser. Mas nisso, ao assumir o que é que um público gostaria e entregar ao público exatamente o que nós achamos que o público gosta, também estamos a tirar um bocado esta possibilidade de experimentar. Sim, Como é que isto cai para dentro de mim? É isso mesmo. Sim, Como é sim. que isto me toca? Se nós entregamos aquilo que as pessoas estão habituadas a ver todos os dias na televisão, então o que é que estamos a fazer? E mesmo na nossa televisão pessoal, porque eu hoje em dia, eu acho que muitas pessoas não têm... Quando nós éramos jovens, eu vou soar saudosista. Quando nós éramos jovens, toda a gente tinha músicas que conhecia porque a MTV dava essas músicas. Claro. Então havia um espectro normalizado de eu conheço esta música, tu conheces esta música. Criar Hoje em muito, dia, não é? eu tenho a minha própria televisão. O que é que eu vejo no YouTube não é o que é que quase mais ninguém vê no YouTube. O que é que eu ouço nas minhas plataformas de ouvir música. Sim. A arte, como eu me engajo com a arte, é muito meu. E isto é um bocado também de toda a gente, mesmo que haja coisas que toda a gente, entre aspas, conhece. Hoje em dia, quase há muitos poucos artistas que se eu disser, olha, o que é que tu achas deste artista? É tão conhecido, e é muito fácil que qualquer outra pessoa diga, quem? Se bem que eu acho que as plataformas alternativas Sim. de música criam um falso, às vezes. Nós achamos que elas são alternativas, mas quem é alternativo também as ouve. Então nós pensamos que, ok, a televisão é que é o grande, claro que é mainstream, mas tu também neste momento tens mainstream nessas plataformas do alternativo, Mainstreams não é? que tipo 20 mil pessoas conhecem super bem Claro. e depois de repente ninguém mais conhece. Claro. Eu queria só dizer uma coisa relativamente também à questão daqui a 50 anos, que acho que é um exercício muito... pelo menos acho que é importante fazermos de vez em quando, é percebermos
quem é que está em palco e quem é que está na sala, quem são os espectadores e quem é que lá falta. Ou seja, será que faltam pessoas no palco e na plateia negras a assistir ou a fazer teatro? Será que faltam pessoas com necessidades específicas? Será que faltam pessoas... Quem é que não está aqui? Então acho que um mundo que seja diferente, partimos para uma inclusão cada vez maior e todos temos consciência que há sempre alguém que não está, não é? E se não está, porquê é que não está? Porque nós criámos um teatro que é confortável para uma pessoa de classe média, branca, que ande normalmente, que não tenha nenhum tipo de dificuldade. Então quem é que nos falta? Acho que um mundo que caminhe de forma mais equilibrada, feliz, inclusiva, acessível, temos que fazer este exercício, não é? Sim. Quem é que nos falta aqui? E porquê? Também. E porquê? E eu acho que também não cabe a cada teatro específico de resolver cada problema que tenha à sua frente, de quem falta ou não falta, mas também acho que seria uma coisa que o espectro no seu todo consiga ter esse pensamento, essa maneira de... Não é uma coisa que cabe agora a uma companhia de teatro resolver todos os problemas. Sim, mas é Estamos um a tentar exercício, não é? Sim, é uma descentralização também Sim, de como é sim. que nós resolvemos a inclusão, de como é que nós incluímos, como é que nós também conseguimos considerar e também fazer... Eu acho que nisto também é o reflexo, é o refletir. Refletir sobre o que é que estamos e não estamos a fazer, sobre quem está e quem não está. É isso. E não ver como culpa. Assim como há bocadinho falávamos que o exercício do desenvolvimento pessoal é constante, nunca termina, não é? Este também. São perguntas que nós vamos a um curso. Por exemplo, a Acesso Cultura faz cursos só que depois esquecemos. Passado quase 2 dias tu esqueces. Então tu tens que voltar até aos mesmos cursos. Como há bocadinho falávamos que um espetáculo que tu crias, ou um processo, ou um curso que tu fazes num ano, com as mesmas pessoas é de uma forma, e daí a 2, com as mesmas pessoas, o mesmo curso é diferente. Sim. É a mesma coisa. Até para nós, pessoalmente, voltar lá é interessante, porque nós Sim. não somos as mesmas pessoas, não é? Esperemos. Boa. Ok, mais alguma coisa que tu queres falar de 2050 ou daqui a 50 anos? Acho que, por enquanto, Está está bom. Estás bem. Então, o último passo neste podcast é sempre como é que conseguimos começar a chegar lá. Eu acho que já há aqui muitas aberturas, porque também tudo o que tu estás a dizer já faz sentido no agora, só vê-se que está um bocado a faltar. Este lado de... Eu acho que o que eu estou a ouvir como o primeiro passo é também abrirmos a nossa imaginação um bocado. Este lado de os financiamentos não serem fechados, a maneira como nós criamos não ser fechada. É um bocado abrir frechas. E mesmo que não temos de ir de hoje para amanhã de completamente fechado para completamente aberto, é uma coisa de brechas. Como é que conseguimos começar a abrir brechas? Acho que uma das brechas é a maneira como nós dialogamos, não é? A maneira como nós conversamos, a maneira como falamos entre pares, por exemplo, no mundo das artes, como é que criamos o diálogo, como é que se falam destas coisas. Acho que o diálogo ainda é muito formal, ainda existe uma grande dificuldade de... Sei lá, ainda há pouco tempo nós estivemos Aquilo foi um encontro da rede de teatros e cinemas em Portugal, que agora há uma linha de financiamento para dar apoios a vários teatros em Portugal, e as companhias começaram-se a queixar que tinham dificuldade em entrar nesta rede, quando a rede foi feita, inclusive, é para facilitar a circulação. E a maneira como o encontro foi feito foi... Cada companhia... Pronto, estava um teatro presente, ou uma estrutura de acolhimento presente, e as companhias, ou os artistas, faziam a sua apresentação. E a questão isto, para mim, é super, uma vez mais, fechado, não é? Tu, ao fim da 15ª apresentação, ou até da segunda ou da terceira, já desligaste. A conversa, como é que tu fazes a conversa, não é? Se é uma conversa assim, ou se é uma conversa, eu levo o meu PowerPoint e vou... Então, acho que é isso, não é? Acho que tem que haver aqui uma maneira de dialogar que também seja, outra vez, desconstruída, descomplexificada, sem medos, sem julgarmos que aquilo que estamos a dizer muitas vezes é um ataque pessoal. Sim. Então acho que a comunicação, acho que há aqui um foco para mim de começar a fazer este tipo de coisas na forma como se comunica também, como comunicamos uns com os outros.
Como é que sentes que neste momento as companhias de teatro dialogam entre si? Porque eu sei que há algumas coproduções de vez em quando, mas isso é uma coisa que acontece pontualmente ou é uma coisa mais... Existem redes formais de companhias, não é? Que elas estão ligadas. Por exemplo, existe a Descampada ou Performarte, umas para questões mais práticas como circulações, outras para defesa dos direitos, por exemplo. Mas acredito que ainda nos damos pouco, infelizmente pela falta de tempo, a dar o espaço para estarmos simplesmente a conviver. E acho que isso é outra coisa que devia ser um foco para já, que é super importante, e se as artes não o fizerem, quem é que o faz? Que é o lazer e o convívio e a descontração e estarmos simplesmente a divertir-nos e a celebrarmos. Muitas vezes estamos só, o que é que vamos fazer? E agora é a próxima produção e a seguir temos que fazer isto. Então, o simplesmente estar, é um passo. Sim. Eu fiquei agora, lembrei-me logo de uma peça que tu fizeste durante a pandemia, que era basicamente um diálogo sobre vinho, com vinho. Parece um bocado também um bocadinho uma resposta a isto, que é ambos arte e conversa. Sim. Sim, e teve também, sei lá, nós falámos com produtores biológicos sobre a maneira como eles faziam vinho, porque a nós nos interessa, nós gostamos de beber e gostamos de beber com amigos, então era isso, não é? Nós contávamos um bocadinho a história do vinho e esta relação com o vinho, também muito portuguesa, mas perceber também que existe... Que a primeira vez que o vinho foi produzido, por exemplo, tens produção na Geórgia, tens produção na Arménia, e como é que tu vais à história tão distante, não é? Uma vez mais, mas isto relacionando-se sempre com o outro. Sim, então, sim. Conversa, e nisso também, do que tu estás a dizer ali, e também trazendo outra vez para o que é que nós podemos fazer agora, também é um bocado... Eu sinto que a arte pode abrir brechas na bolha, não tem de ser toda a arte a fazer tudo. Isto é eu acho que esta parte da responsabilidade incomoda-me sempre um bocado, porque é muitas vezes que nós pensamos que temos de fazer melhor, de repente fica, toda a gente tem de fazer tudo melhor agora. E tipo, que tal brechas? Esta é uma coisa de coisinhas que podemos fazer. Sim, e não sei, eu acho que existe... Não sei, até que nem toda a gente tem o mesmo, sei lá, interesse, os mesmos interesses, os mesmos níveis de consciência, focos diferentes, estéticos também. E outra coisa, e vamos outra vez à educação. Assim como o ensino artístico seria muito importante, acho que questões como consciência política também o seriam, abrir mais o debate a nível da consciência política. Porque aí tu crias também uma visão a nível ético, que se calhar é um bocadinho diferente, não é? Relativamente àquilo que tu querias e como querias. Às vezes é tal coisa, miúdos que têm conversas com os pais em casa e nem sempre na escola, que suscitam debate e que suscitam questionamento, têm uma visão para o mundo muitas das vezes diferente, não é? Então tem a ver com isto também. Fazemos perguntas, continuamos a questionar. A pergunta acho que é mais importante que a resposta. Nós temos um trabalho sobre prisões em que, claro, para mim é uma questão muito importante, não é? A maneira como nós ainda temos prisões no século XXI, não é? E como olhamos para o crime antes de olharmos para a causa, não é? O criminalizar antes de percebermos de onde é que aquilo vem. Mas a pergunta, o que nos é mais importante naquela performance, naquele espetáculo, é fazermos a pergunta. E nós dizemos a certa altura, eu acho que a pergunta que deve ser feita é porque é que ainda existem prisões. E claro, para muitos, mas é lógico, então se as pessoas se portam mal, se cometem um crime, claro, têm que ir para a prisão. Mas porque é que não pensamos então no mundo de outra forma? Não é? Isto tem a ver com questionamento, que consciência política é que nós temos, tudo isso. Sim, eu acho que tu abrindo esse espaço fica um bocado a lembrar as outras peças de que fazes parte, mas também as que tu guiaste de alguma forma. Sinto que sempre há perguntas à base muito fortes, muito porquê X. Mesmo, eu acho que mesmo em peças em que fizeste parte que não foram tuas de guiar. E nisso, esta parte do questionamento, como é que conseguimos, primeiro, na arte, trazer o questionamento? Eu acho que para mim é sempre lindo também, quando eu falo sobre arte, isto também saindo do teatro, porque eu gosto imenso de falar sobre música,
quando eu falo sobre música, o questionamento não como crítica, porque não é sobre crítica, é sobre crítica, é sobre como é que nós também conseguimos nos ver diferente pela música, pela arte. É isso. E de alguma forma, sim, uma das coisas que eu mais gosto é sair de uma sala de cinema mesmo e estar a repensar as coisas que tenho pensado nos últimos meses. Sim, eu acho que uma pergunta gera mais perguntas. Não gera uma resposta fechada, mas gera mais perguntas. Se isso acontecer, já é bom. Sim. E também numa peça tão interventiva como a Foice, que é uma peça que pensarias, ok, eles vão ter uma resposta fechada, agora é só preciso fazer isso. Eu não saí de lá a dizer, é isto que se tem de fazer. Eu saí de lá a sentir, ok, então estes são alguns dos nodos que precisamos de tocar. Sim. Eu acho que aquilo também cria ali uma utopia-distopia, não é? Sim. Eu acho que nós cada vez começámos a ter aqui uma paixão nos tempos recentes pelas distopias e esquecemos um bocadinho da utopia e do sonho. Sim. Então temos que criar aqui este equilíbrio entre uma e outra. Claro que as distopias nos são mais atraentes porque é aquilo que nós vivemos à nossa volta, que o mundo está como está, com o genocídio a ocorrer, com a extrema-direita a crescer, com tudo. Então é muito fácil nós acreditarmos que uma distopia é mais provável de acontecer do que uma utopia. Mas isso não quer dizer que nós não lutemos para que a utopia, que o sonho se realize e se concretize e que não lutemos por ele. Então eu acho que a Foice faz isto. Por um lado tem aquele lado distópico que é muito real, que é aquilo que acontece. E ao lado do lado distópico também tem um lado de uma personagem que é muito negativa. Sim. Tipo, o assumir que o pior vai acontecer está lá desde o início na fala. Sim, e ao lado disso também um sonho. Sim. E houve uma pessoa que disse algo que é a personagem que tu estavas menos à espera que sobrevivesse ou que tivesse um aspecto mais de luta é aquela que o acontece. Então isto é o bonito dos processos de luta. Muitas vezes temos esta romantização, agora falando um bocadinho mais de ativismo político, não é? Sim. Romantização do que não, o ativista político leu o caderno, tem ali o caderno do ativismo e leu o Capital do Marx, não sei, tem ali, e às vezes não é. Às vezes é a pessoa menos esperada que depois segue por caminhos de justiça social. Sim. Portanto, nós não temos, uma vez mais, o inesperado também é muito interessante, o não normativo, não é? Não normativo e também partir este hermético um bocado de tem de ser uma maneira para fazer uma coisa. Para ser uma companhia de teatro a sério, tem de fazer isso. Sim. E se calhar, ok, agora há umas coisas de inclusão que temos de fazer, ok, então contratamos uma pessoa que faça isto, outra pessoa... Sim. Então também é um bocado de sair destas normas, tentar coisas diferentes. Então, de alguma forma, nisso que eu estou a ouvir é que grandes companhias de teatro deviam de fazer mais teatro na rua. Também, ou experimentarmos, pelo menos. Eu sei que nem sempre é a nossa linha, mas por que não fazê-lo, não é? Eu acho que tem um grande poder quando nós nos pomos também em lugares de desconforto. Exato. Claro, sem nos querermos humilhar ou sem nos querermos... Mas acho que é importante. Sim. E nisto tudo, acho que quero voltar a uma outra coisa que tu disseste, que é o descomplexificar. Como é que conseguimos? O que é que poderíamos fazer agora para começar esta descomplexificação? Boa pergunta. Eu acho que falar de forma aberta. Acho que é uma coisa que falar de forma aberta, transparente, sentarmos frente a frente e às vezes aquilo que se diz no Way of Counsel, não é? O falar do coração e sem levarmos como um ataque pessoal. E acho que aí já é mais. Às vezes as perguntas são muito simples, que as pessoas estão muito descontentes com a vida. Então perguntei, mas o que é que tu queres fazer? Então, ou o que é que tu não queres fazer? Então o que é que te está a incomodar? E não perguntamos, passamos uma vida toda a ignorar, a fazer-te conta que a coisa não está lá. E a sorrir e a acenar como se nada fosse. Então acho que esse é o primeiro passo, não é? Porque a maior parte de nós simplesmente quer ser valorizado e quer ser visto e quer ser reconhecido. E acho que isso é válido, não é? Sim. É válido e acho que há espaço para todos e todas e todos. Portanto, é isso. Acho que esse é um primeiro passo para descomplexificar, porque senão tu crias complexo. Sim.
E nisso este complexo, pensamos sempre em... eu acho que há uma facilidade a pensar não, mas as coisas não são simples, então tens de complexificar para perceber os detalhes todos que estão lá dentro. Mas ao mesmo tempo é um lado muito de... Não é o simplificar como ignorar, é o simplificar como trazer à essência, trazer à base, trazer aos pontos que nos unem, de alguma forma, porque eu acho que também é muito fácil dizer estamos todos descontentes com a nossa vida. Claro que estamos todos descontentes com a nossa vida, porque há descontentamentos nas nossas vidas. Cada um de nós tem isso. E isso também é uma coisa... Seria fácil dizer como somos todos descontentes, quer dizer que temos todas as mesmas coisas que nós queremos. Exatamente o contrário. Estamos todos descontentes, entre aspas, porque também a vida é a vida e há coisas que acontecem, mas são de formas diferentes. Porque também nós somos todos contentes também. Somos todos contentes com as nossas vidas de formas diferentes. Sim, eu acho que ainda há muito trabalho para fazer, não é? Há muito trabalho para fazer, pessoal, coletivo. Acho que há uma questão, não é? Que, por exemplo, nós estamos a organizar em Setúbal agora a primeira Marcha do Orgulho e a primeira pergunta que fizemos quando lá estávamos foi: porquê é que nós estamos aqui? Porquê é que cada um de nós está aqui, não é? E porque nem toda a gente ali é lésbica, nem trans, nem homossexual, mas a minha resposta perante eu querer organizar uma primeira Marcha do Orgulho em Setúbal é em que comunidade é que eu quero viver, em que comunidade é que eu quero estar. Então eu quero lutar também por uma comunidade que tenha representatividade e que tenha mais equidade. É essa a comunidade que eu quero estar. Isso para mim é-me importante, não é? E abrir isso uma vez mais e irmos para o espaço público também falar sobre isso. Portanto, O espaço público, uma marcha tem muito. E nisso também eu acho que há mais 2 pontos, pelo menos, que eu queria voltar da mesma forma como descomplexificar a parte de apreciação e o acesso às artes. Porque há uma forma de apreciação eu acho que há muito esta dicotomia que eu acho que são 2 lados da mesma moeda, de que, primeiro, cada vez que há uma peça de teatro grande, não há bilhetes. A única maneira de ter bilhetes quase é ou estás lá no momento certo que abre, ou então vais lá 1 hora antes para tentar esperar que haja... Então, de um lado, há muita apreciação, mas ao mesmo tempo eu sinto muito que a grande maioria dos artistas sentem-se não apreciados. Sim, não sei, tu tens muito o culto da personalidade e o culto do espetáculo, não é? Então, o que acontece nesse caso, como acontece na música, é quando tu tens um culto, é normal que esgote. Pronto. E porque eu acho até que as pessoas têm fome de certas coisas que sejam... qualidade é muito discutível, não é? Aquilo que a gente diz como algo... O que é qualidade? O que é uma coisa boa? O que é uma coisa... mas a verdade é, por exemplo, falavas há bocadinho da Catarina e a beleza de matar fascistas. É um tema, neste momento, que toca a muita gente. Sim. É um tema que, neste momento, mexe com muita gente. Então é por isso também esgotou. Cada vez que abriu. Pronto, cada vez que... E depois tu tens aqui uma coisa, que é o acesso. Falaste há bocadinho sobre o acesso, não é? Que é outro dos grandes temas, que é... Se, por um lado, temos espetáculos ou festivais que são gratuitos, por exemplo, ainda ontem estive no FIG com um espetáculo para a infância, o FIG, o Festival Internacional de Gigantes, no Pinhal Novo, é todo gratuito. Depois tens festivais que são caríssimos e super difíceis de aceder. Então temos aqui uma dicotomia, não é? Se por um lado, se é gratuito, as pessoas não dão o devido valor às artes e aquilo devia ter um preço, porque senão não se valoriza. Se é super caro, então só algumas pessoas é que têm acesso e só quem... Então acho que também temos que ver aqui que existe um equilíbrio, não é? Se é super caro, nem toda a gente consegue aceder. Se é gratuito, de que forma é que se faz esta acessibilidade a toda a gente? Eu ponho mais questões nisso do que propriamente uma crítica muito veemente. Eu acho que, na verdade, há críticas fechadas que para mim são óbvias, não é? Tu teres espetáculos que custam, sei lá, 90 € em Portugal para um concerto, acho que não se aplica à vida das pessoas, não é? Aquilo que é... Estás com certeza a limitar para um certo nível, para um certo... Ou um certo investimento na tua vida, quer dizer que tu vais ter de desistir de outras coisas para conseguir ver um artista. Mas também te digo, o facto da Catarina e a beleza de matar fascistas estar esgotada é um
um sintoma de que as pessoas também precisam de Sim. ver espetáculos e de arte na sua vida, não é? Eu acho Sim. que todos nós precisamos, é vital. Sim. Tu dizias há bocadinho a tua relação com a música. É vital, não pensemos que é acessório, uma vez mais. É uma coisa que nos faz... Não é só o fazer bem, porque parece que é uma coisa externa, é uma coisa que está em nós. Portanto, é isso. E também nisso estás a ter o reconhecimento também do que é a arte é para nós, não é só um lado de apreciar as pessoas que fazem arte, os trabalhadores da arte, de forma lata, mas também apreciar como é que a arte trabalha, como é que a arte trabalha dentro de nós. Este lado de o que é que a arte faz dentro de nós. Dentro de nós, cabeça, coração, corpo, alma. Sim, mas olha, acho que há uma coisa que é importante pôr aqui, que é, eu acho que é possível que se nós tivéssemos uma diferente abordagem com a matemática também o fizesse, não é? A matemática Sim. também podia trabalhar em nós de outra forma. A agricultura também podia trabalhar em nós de outra forma. Nós é que fechamos, eu acho que os conceitos relativamente às coisas e à maneira de os fazer, não é? Sei lá, de repente a permacultura tornou-se muito fashion e muito trendy, então toda a gente queria, pronto, experimentá-la e experimentar um processo agrícola de Sim. produção diferente. Então também é isso, não é? A maneira como olhamos para os processos. Toda a gente diz que se diferentes professores podem te fazer olhar para certas disciplinas e certas atividades de forma diferente. Eu não gostava nada de educação física quando era miúda. Neste momento eu não consigo pensar em mim sem fazer algum tipo de atividade Sim. física. Então como é que pensamos no desporto? Como é que pensamos em todas estas matérias Sim. na nossa sociedade? E como nós vemos também em Portugal, o desporto claramente é uma coisa que suscita muita paixão. Sim, mas é o futebol, não é? E raramente é o outro. Para há muitas pessoas que gostam de muitos outros também, mas Claro, sim, o grande foco, claro, claro. a grande produção de teatro em Portugal desportista são 3 Sim, clubes. sim. Maioritariamente, mas sim. Sim, então é um bocado também, então disto é também ver, eu acho que também nisso a arte não é só como a arte trabalha de nós, mas é como o que é que são as coisas que nos causam dúvidas boas, que causam perguntas que nos começam a mudar a maneira de pensarmos, a maneira de nos vermos, a maneira de vermos uns aos outros, a maneira de nos relacionarmos. É isso. Basicamente, de alguma forma, deixar o hermético quebrar e começar a abrir brechas. Sementinhas para começarem. Uma sementinha na calçada que depois pode criar, como nós vemos todos, conhecemos uma árvore qualquer que partiu o alcatrão. Isso é uma boa metáfora. É uma metáfora muito bonita. Sim. E com isso, mais alguma coisa queiras partilhar? Não, acho que é só. Obrigada. Perfeito. Muito obrigado, Patrícia. Obrigada. E pela tua paixão. Sim. E pela vossa também. Obrigado. E sim. E até já. Até já. Obrigado. A sauna. Obrigada pela sauna.